Flamengo, que ontem venceu o Estudiantes em casa no Maracanã, sai na frente, leva vantagem para a partida de volta em La Plata na semana que vem, mas claro, um jogo recheado aí de polêmicas com a arbitragem. Vamos começar o assunto ouvindo então personagens, tá? Falaram Felipe Luiz e Samuel Lino e a gente volta para falar então do jogo. Pô, acho que o resultado final foi muito condicionado pela arbitragem. Acho que os erros que foi cometido hoje prejudicou a gente imensamente. Agora a gente vai lá para a Argentina com placar que eles conseguiram um gol na nossa casa, mas que esse gol que eles fizeram aqui hoje vai muito na consequência do que a arbitragem fez no jogo. Infelizmente hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha os lances que tem que olhar. Gostaria muito que saíssem para explicar como um juiz pode ter tanta vontade de expulsar um jogador do jeito que ele expulsou o Plata. Isso está na minha cabeça, não sai. E eu gostaria muito que eles pudessem explicar. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. Foi sincero, né, o Felipe Luiz. E o Samuel Lino, a gente tem pouca oportunidade, até porque ele estava jogando fora, né? Então a gente nem sabia mais ou menos qual era o jeitão dele falar, né? Sim. E já chegou também criticando a arbitragem e tudo mais. A gente não colocou aí, mas o Pedro foi meio na contramão disso, né? Até acho que eu tava acompanhando o Linha ontem e o Pedro foi meio na contramão. Ele falou, não podemos reclamar muito da arbitragem. Mas isso foi na saída do gramado. Na saída do campo, eu acho exato. que ele não tinha noção exata. Sim, não, concordo. Provavelmente ele chegou no vestiário, deu uma olhadinha no celular, viu os lances ali no YouTube da ESPN, viu os melhores momentos e ficou com vontade de dar entrevista de novo. Deus o livre também, né? Pedro, se fizer polêmica de novo, achou melhor não também. Exato. Mas ele é um cara mais contido também, Pedro, né? O Pedro. Ele é mais light, assim, ele não critica tanto. Sim. Ó, vamos falar da arbitragem, já pra gente tirar o famoso elefante da sala, né? Mas o Marcão pode me corrigir aqui, Marcão, mas eu vi um pessoal da torcida também, em rede social, questionando o desempenho do time no segundo tempo. O Felipe já falava no comentário inicial dele sobre talvez uma oportunidade que o Flamengo perdeu de, sei lá, marcar o terceiro. Eu senti um Flamengo... o ritmo caiu no segundo tempo. Mas vamos falar da arbitragem no sentido de que vocês acham que realmente impactou o resultado? Sim, ponto. E assim, podemos falar do desempenho do Flamengo, é discutível na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A arbitragem condicionou o jogo e aí eu acho difícil falar de futebol com o desenrolar do jeito que foi. Não só o lance, né? Não só o lance, o jogo foi condicionado. A condução do jogo. Flamengo que tem a bola era um critério, Estudiantes tinha a bola, era outro. E óbvio, tem compensações. O próprio Plata, ele dá um pisão sem bola no começo do segundo tempo e o juiz deixa passar. Mas a distribuição de cartões ao longo da partida, ela condiciona de um jeito que o Flamengo sabia, o torcedor do Flamengo sabia, o time do Flamengo sabia, eu com a bola, o Estudiantes pode bater do jeito que quiser, pode pegar do jeito que quiser e tá tudo bem. O Estudiantes com a bola, o Flamengo dava uma pegada, amarelo. Isso desaba na hora do cartão do Plata. É um lance que tem duas possibilidades de pênalti, embora eu acho que tenha sido fora da área. O toque, né? O toque na mão? Não, o toque na mão nem da área, ponto. Não, a solada, o próprio vai. chute, Que né? ele interpretou como solada, né? Que não é Entendi. solada em lugar nenhum. E virou uma expulsão, cara. O VAR tinha duas possibilidades de falar, opa, talvez ache que tenha sido fora da área. Direito, gente... O advogado, quando ele vai pro tribunal, ele busca uma brecha. Mas uma dúvida. Se o árbitro, por exemplo, é chamado pelo VAR porque o VAR entende que pode ter sido pênalti, né? A gente tá vendo o lance aí. Primeiro um possível toque na mão e depois o próprio lance do chute. O árbitro poderia ter tirado o vermelho? Não, Sim. porque foi segundo amarelo. Foi segundo amarelo. Não, mas como segundo amarelo... Do mesmo jeito que no River Plate e Palmeiras, o árbitro vai pro VAR e ele volta com um amarelo pro Everton que ele não tinha dado. Deixa eu... Mas é que nesse caso foi do Everton são coisas porque... diferentes. Deixa eu perguntar. Eu vou refazer a pergunta. Tá. Se ele é chamado pra ver um possível pênalti no lance. Um toque de mão. Ou tá falando Toque de mão ou o próprio lance do Não, chute. vamos lá, Ele vamos lá. pode voltar com a decisão de não pênalti Sim. e tirar a expulsão do Plata? Ou ele só pode olhar o pênalti e não a expulsão? Mas Pode eu olhar acho os que dois. tá aí no caso Pode olhar os foi do dois? Everton. Pode olhar os dois.
entraria nesse mesmo caso foi do Everton, Exato. que ele deu amarelo por conta da intensidade do lance. Exato. E o lance foi anulado por impedimento. Ele foi chamado para ver um pênalti e voltou com o amarelo pro Everton. Do Exato. mesmo jeito que ele poderia ter chamado ontem para ver um pênalti e voltado com um não amarelo. Exato. É isso a minha pergunta. Então Ele não poderia ter fazer sido isso. chamado só por causa da expulsão, porque ele foi expulso com o segundo amarelo. Isso, Mas se ele é chamado para analisar o pênalti, porque o VAR entende que tem algo ele diferente... pode retirar o segundo amarelo. Ele pode... E é isso que eu quis dizer. Então a arbitragem errou muito. O pênalti do chute me parece fora da área e eu acho que assim, o VAR não poderia chamar, numa situação dessas, na CNTP, um lance que ele não sabe se foi dentro da área ou não e o árbitro não marcou. Mas na situação ali, com a expulsão do jeito que foi, fala, putz, cara, assim, ó, Vem dar se uma rolar olhada. um pênalti aqui. E aí corrige, cara. Vem dar uma olhada. E não corrigiu. E o Flamengo, que já estava condicionado a encarar o jogo de uma forma quando você tem a bola, de outra forma quando o Estudiantes tem a bola, a partir dali desabou. Não, e assim, Marcos, tem muitas maneiras de você minar o comportamento de um time Sim, em campo. Muitas exatamente. maneiras. A condução do árbitro ontem, ela tira os jogadores do seu estado natural. Sim. Jogador, torcida. O estádio vira contrário, os jogadores viram contrário, os critérios foram diferentes e a postura irônica durante o jogo. Eu não sei se vocês repararam. Ah, sim. A postura irônica o tempo inteiro com reclamações com relação ao Flamengo, com risadinhas, tudo. E também a acusação dos jogadores do Flamengo de que o quarto árbitro foi avisar a comissão técnica do Estudiantes que tinha jogador do Flamengo, Isso é ridículo. tinha jogador do Estudiantes que poderia ter sido expulso, tudo. Você junta todo esse contexto e termina na expulsão do Plata, não tem como deixar os jogadores do Flamengo no estado natural de pressão, psicológico. Você sai, cara. São jogadores profissionais, mas eles estão ali em 90 minutos passando por questões que o árbitro coloca eles que não são naturais, cara. Não são naturais árbitro, e não foram corretas. Com essas atitudes, eu fico com a impressão, a gente tá vendo o lance, né? Eu não sei se esse toque... Gente, mas isso é mão, Matheus. Eu sei que é um negócio muito leve, dá pra ver que, Vocês tipo... acham que foi... Ó, se você percebe a trajetória da bola, dá pra ver que ela tá caindo, mas ela dá uma diminuída naquela ela encosta velocidade, na mão. sabe? E ela encosta. na E mão. ali é mão, ali é pênalti, não tem na mão. Acho que dúvida. Com o braço Você acha aberto, que o não? movimento... Ele tá sendo puxado... É o Luiz Araújo? É o Luiz Araújo. Luiz Ele tá Araújo. sendo puxado e deslocado. Não que seja falta, tá? Não tô falando que é falta do Luiz Araújo, até que, ainda que o árbitro possa entender esse puxão como falta de ataque, tá? Tá. O que anularia todo o lance seguinte. Mas eu acho que o Luiz Araújo tá disputando a bola com ele e tudo bem, o braço tá aberto, mas assim... Mas é um toque não natural. A mão dá um soco na bola, ela cai no Plata, o Plata Cara, é assim, domina a bola e é expulso. É assim, no Campeonato Plata, aliás, Brasileiro... o Plata toca na bola, né? Toca, ele domina a bola. Não, o Ele- Plata ele domina a bola. adianta a bola Cara, O Plata domina a bola com o biquinho do pé. É um absurdo, Ele não cara. vem Ele vem com o pé... Ele vem com o pé em direção à bola, é uma disputa natural e o Plata acaba sendo chutado no solado, concordo, mas ele acaba sendo chutado. Não, Eu acho que pode, bizarro. assim, mudar um pouco a situação é que o Luiz Araújo, ele puxa um pouco o zagueiro do Estudiantes, mas isso não interfere que a bola bate na mão e muda a situação, que logo depois a expulsão acontece, O que né, não cara? muda lance nada é que a seguinte- expulsão é um absurdo, Não é né? absurdo. A gente analisando a mão ou não, a expulsão não tem explicação, não adianta Foi a pênalti súmula, pro Flamengo. não adianta a Você súmula. sai de um pênalti a seu favor Sim. para um jogador ser expulso só- e que vai desfalcar na próxima partida também. Só uma questão, Nem tem só- um lance que a galera viu, que pode ver, na verdade, que é do Samuel Lino, que vocês viram. Esse eu achei fora da área. Eu não achei nem pênalti, nem falta, cara. É muito difícil. Eu achei que foi um toque muito... Um trançapé ali, né? Mas não foi um trans... A gente Esse vai... é o lance? Aí, ó. É esse mesmo? Vamos lá. Vai ter que tirar tarde, eu acho. Tem outra imagem, eu acho, mais aproximada. Cara, eu não achei passível de falta, Não, assim. esse aí eu acho tranquilo. Não dá nem pra saber se foi dentro da área. Me parece eu fora acho da que- área. eu O acho VAR que- não tinha que ter chamado. Eu acho que o Lino não cavou. O Eu acho que ele jogador, não cavou. o Samuel O Lino toque cai existe. porque existe na corrida um toque involuntário no jogador de trás. Tem muito juiz que interpreta isso como falta, aí é interpretativo. Sim. Eu também acho que é no limite pra entrar na área, eu não acho que entrou na área, mas ficou muito no limite, é fora pra mim. E seria puramente interpretação do juiz. Nesse Tudo caso, bem né, se tá. ele não desse. Até, Não, isso é tudo certo. e o toque no braço também. Também, né? Assim, a maneira que assim, o braço... Eu já não sei. O braço Não, existem É só você ver critérios. que aqui no Brasil é pênalti. Em todos os Isso lances. que eu ia falar. Lá Existem fora, não. critérios diferentes. Lá a fora gente- também bastante bolinha no braço. eu acho que ali é Mas eu acho pênalti, que no Brasil dão pênalti. mais pênaltis em lances assim do que na Comembol, né? Claro que depende do Sim, árbitro. sim. O critério do árbitro ontem não é correto, Não dá nem então a pra gente não saber pode o que ele levar em marcaria ou consideração. não, né? Mas na Comembol se dá menos.
Mas no Brasil se marcaria com certeza. A torcida do Flamengo também Na UEFA teve reclamou. um pênalti pro Real Madrid essa semana de Não, bola mas no foi braço verdade. também. É verdade. E Cara, na verdade, esses lances de mão, como eles são muito abertos, eu sei que tem as regras definidas, as regras mudam muito todos os anos, então existe uma confusão até de como interpretar, e cada confederação dá uma orientação pro juiz, Isso. dá uma orientação de como você que tem que muitas analisar. vezes sobrepõe a regra, a orientação. Exato. Então a gente Exato. aqui fica debatendo critérios diferentes ao redor do mundo. Então é difícil até pra gente. Então, pra mim, assim, a mão tocou na mão. Sim. Poderia ter sido marcado, mas é aquele lance eterno debate que a gente não vai chegar num consenso no Isso. final. A expulsão do Plata não tem interpretação. É só isso, assim. E o A expulsão VAR do Plata podia chamar. é bizarra. Ele Não. podia aproveitar a brecha da lei, como um bom advogado no tribunal, e falar, cara, tem duas possibilidades de pênalti aqui. Se o juiz volta do VAR com falta pro Flamengo fora da área e cancela o cartão do Plata, zerou. E aconteceu nessa semana, falando de mão, toque na mão, bola. O Lianco teve um pênalti no Lianco que a bola bate na mão e o árbitro marca o pênalti, Sim, entendeu? contra o Bolívar. E foi algo muito similar que aconteceu no caso do Estudiantes, entendeu? E ele Foram marcaram. dois, na verdade, né? É que assim, Contra o Galo, né? É que assim o Lianco, quando o Lianco tá usando o corpo pra bloquear um chute, um passe, um cruzamento, né? Nesse caso, o pênalti, ele é mais marcado. Nesse aí é uma disputa de bola que o jogador do Flamengo... A bola não tava em direção ao gol, não era um passe, era uma bola que sobrou, simplesmente. O que você Então, falou a no começo? interpretação- Era o quê? Disputa Um chute no pé, disputa cara. de bola. Uma disputa de bola. Com o Luiz Araújo. Sim. Que também usa o corpo disputando a bola pra deslocar o zagueiro. Por isso que eu acho que Por não isso dá que tá pra marcar tudo o bem, tá por isso tudo que bem não exato. marcar. Eu entendo quem pede, tá? Mas eu acho que é aquele lance que vai gerar interpretação eterna. Tem uma última reclamação da torcida do Flamengo, que é em relação um lance no gol do Estudiantes, que a bola teria batido no braço do jogador do Estudiantes, né? Que a bola rebate e volta. Mais um pouquinho. Tá. Eu acho que essa também não rolou, tá? Pra mim a bola bate Ombro. aqui, ó, no ombro. do O que o ombro, árbitro nas viu costas. aqui? Ah, Cara. no gol, né? A gente vai falar do gol daqui a pouquinho. A bola bate nas costas, eu acho. O que o árbitro viu eu aqui? posso dar uma opinião? Solado, O que né? aconteceu? Eu acho que ele entendeu Um Não, pé não tem alto. que o Plata, Pé alto. que foi pé alto e Entrou que por ele... cima. Ele entrou com a por sola cima, mas, cara, esse lance, qualquer um canto, é falta pro outro time, entendeu? Ele inverteu a ordem dos fatores ali. Acho que Ele, isso é Ele absurdo. ele achou existia a brecha, assim, achou que não foi pênalti, a mão é inconclusiva, o braço não estava ampliando o jogo, o contato no Plata foi fora da área. Achou tudo isso, havia brecha pro VAR chamar o árbitro no vídeo E e voltar com E falta pro voltar. Flamengo fora da área, o Plata continua no campo. Muito obrigado pela audiência, a galera que tá acompanhando a gente nessa sexta-feira, né? Você Posso vai chamar um lá lance? no Instagram da ESPN Brasil e deixa a sua opinião também, tá? Em relação a isso, o post tá fixado lá, você deixa o seu comentário em relação ao Flamengo prejudicado ou não. Já o Felipe vai trazer informação, porque parece que não foi só ali no apito, né? O Flamengo também tá bravo com Por isso que eu falei, a outras coisas. penúltima reclamação. Qual que é a última? Tem a reclamação da conversa do quarto árbitro com sim. o banco do Estudiantes. E a imagem em vídeo que a gente tem, pode ver no reloginho, é 38 minutos. Aos 37, olha a entrada que o lateral direito dá na Rascaeta. Esse Pedro Ferrari. Ixi, vamos ver se vai... Opa, Ali, ó. Temos? Ali, ó. Aqui, ó. Pum! O Rascaeta pula Segue pra o se salvar, né? vantagem pro Flamengo. Não há cartão. Ele já tinha cartão? Não tinha. Não tinha cartão. Não tem cartão nessa bola. E ó lá, 37-57. Nossa, olha como o cara do Estudiantes. Lateral tira direito do embora. Estudiantes, se não me engano é Lopes o nome dele, esqueci. Dá essa entrada na Rascaeta. Aí, ó. Vamos ver de novo. Mas o Marcão sabe o que acontece? Ele ainda porque pula, ele pra escapar, é que o Arrascaeta levanta muito rápido. Se ele faz aquele drama, aquela catimba que nem os Mas o argentinos... árbitro Assim, deu, não, o árbitro mas deu é mais vantagem, Deu né? vantagem. Mas olha lá Ó, a conversa, árbitro deu depois vantagem. a gente pode rodar a conversa do quarto árbitro com o banco de Estudiantes. Ali, ó, quase 38 minutos aí. Como que é aquele meme lá, o árbitro... Olha o reloginho. Aqui, ó. Segue Olha o o jogo! Olha o reloginho da conversa do quarto árbitro com o banco de Estudiantes. 38 minutos. Olha lá, ó. Foi aquele avisa que... Exato. A versão que a gente tem do Flamengo, que o Pedro Henrique Torre por ontem e tal, e eu não sei qual a informação que o Felipe tem, é que o papo era, o lateral direito tá pegando forte. Exato. E foi justamente na sequência a pegada do isso lateral é direito muito na grave. Rascaeta. Assim, Vamos lá, essa vamos lá. acusação é grave. Isso é muito grave. Seria legal, né? Até dar uma sugestão de É uma brincadeira. coisa, a gente não Tem- ouviu a conversa. Sim, não exato. vai cravar Não, que houve. o que eu ia Mas falar- os lances casam. Se o papo foi o lateral direito tá pegando forte, foi imediatamente Mas o após essa lateral pegada não do tinha lateral na cartão, né? Rascaeta.
Então, mas eu ele não lembro, tava não tinha. orientando um jogador, ou a comissão técnica. é assim, Se liga, seria- seu jogador tá batendo muito, ó. Fica Fica esperto. de olho, pode porque eu ser. tenho que te proteger. Exatamente. É basicamente isso, acusação, né? A gente não tá falando que isso aconteceu. Mas seria legal, até pra tentar provar. Tem canais agora que explodiram aí nas redes sociais de leitura labial, né? Ah, sim, o Gustavo Pô, será Machado, que não dá? inclusive. Pra aproximar, tentar pegar a leitura labial, seria genial. Cara, Só tem aquele conseguir- recortezinho, só tem aquela câmerazinha. É muito pequeno, né? Não sei se consegue. Mas tem que hablar também, né? Tem que hablar. Ah, Mas ele se tiver habla, um ele é argentino, Os caras são bravos. se tiver um os caras são argentino bravos. aí que faz leitura labial, Não, os ou alguém caras que são bravos, ajuda. Eles fazem Eles são bravos. Então, seria legal pra gente tentar ver o que foi dito. ver a conversa. Vamos lá, Felipe. Então você Bora. tem informação aí só pra gente poder falar mais desse assunto. É uma acusação grave e assim, os lances meio que batem ali, né? Alguma coisa foi dita. Não sei se foi isso, mas alguma coisa não foi sei se- dita. Não, a informação é que a gente até divulgou hoje mais cedo no site da ESPN, é que o Flamengo ele vai à Conmebol pra tentar anular a expulsão do Plata. Porque a informação que eu apurei nos bastidores, falando com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo, é que eles estão muito irritados com a situação, sabe? Eles se sentem prejudicados. Então o Flamengo ele vai à Conmebol, vai tentar reverter essa expulsão, porque eles sabem que foram prejudicados, e vão apresentar outro de influência externa ali do quarto árbitro, outros pontos específicos na partida, como também o suposto pênalti no Samuel Lino. Então o Flamengo tá consternado e vai ao Conmebol pra tentar reverter essa situação. A gente não sabe se vai mudar, mas o Flamengo ele tem muita força nos bastidores, a gente sabe disso, e dá evidente que alguma coisa vai surgir daí. Pode ser que outras situações, a arbitragem mude, etc, mas vai ter uma medida contra o Conmebol. Eu acho assim, o Flamengo ele tem que se posicionar na Conmebol, ele não pode deixar passar batido, porque o que aconteceu ontem é grave. Eu acho que a expulsão do Plata, o Flamengo não vai ter sucesso nenhum, porque no fundo, o árbitro pode alegar que foi um lance interpretativo, que ele achou que entrou por cima na sola, tudo, mas se o Flamengo E é um conseguir... cartão amarelo, né? Oi? E é um cartão E é um cartão amarelo. É um cartão tudo. Eu acho amarelo, que isso não tem... Vou até fazer uma comparação básica. 2017, Palmeiras e Corinthians, o Gabriel, volante do Corinthians, na época foi sim. expulso por um lance que ele não estava envolvido, né? Quem fez a falta foi outro jogador. Ali é um caso claro que daria pra você, né, fazer algo. Nesse caso, não. Mas eu acho importante o Flamengo ir até o final pra falar sobre a acusação dos jogadores da conversa com o quarto árbitro. Você acha que é outro ponto que eu tem acho que pesar esse é o mais? ponto principal. Tá. Se o Flamengo conseguir comprovar que o quarto árbitro estava orientando a comissão técnica a como trabalhar para evitar que o jogador do Estudiantes seja expulso, Absurdo. porque ó, tal jogador tá exagerando, pega leve, é legal vocês preservarem esse jogador X, isso dá pano pra manga. E isso, talvez, repito, a nossa leitura labial aí, se o Flamengo pode contratar alguém, ir atrás pra conseguir fazer um dossiê, dinheiro, fazer um né? material, e tem dinheiro pra isso. parece que tem. Vai até o fim pra tentar provar isso, porque não é só um jogador do Flamengo que falou. O Bruno Henrique falou, teve mais Isso. gente que falou. O Vinha falou, né? O O Vinha falou, Vinha pô, falou, fala espanhol. O essa Vinha questão. fala espanhol, isso que eu Deixando ia falar. claro, Não é a à gente, toa. A gente tá trazendo aqui, eu até vi nas redes sociais, até recebi isso aqui no WhatsApp, pessoas que falaram assim, ó, o repórter da ESPN disse que o quarto árbitro teria passado informação. Não é isso. O repórter da ESPN, a própria ESPN, nós estamos repercutindo algo que o Flamengo trouxe. Exatamente. Os próprios Os atletas. próprios atletas do Flamengo estão dizendo que o árbitro teria passado informações. Teria passado. Cabe ao Flamengo, a gente está repercutindo algo As declarações. as declarações dos próprios jogadores As do Flamengo. acusações. E assim, o Bruno Exato. Henrique, vamos lá, o Bruno Henrique, eles poderiam falar que o Bruno Henrique entendeu mal. Só que o Vinha não, né? O Vinha é uruguaio, Exato, e o Vinha nem saiu do fala banco, né? E espanhol. o Vinha tava no banco, e é o Vinha isso, tava ali Marcão? próximo, então... É isso. O Bruno Henrique tava Assim, no banco também. o Vinha, ele crê... Ele tava no banco já, o Bruno? Não. Já. O, Sim, o- o Bruno Henrique ele sai do entrou banco. depois. Ele O tá- Bruno verdade, foi desculpa, reserva, verdade. né? Mas verdade. fato é que o Flamengo vai levar todas essas questões pra Conmebol, mas o principal ponto é a questão da expulsão do Plata. Eles querem contestar isso, porque Mas é assim... difícil reverter uma eu acho que expulsão. Cara, eu sei que é É um, difícil. prêmio de consolação, né? Porque o maior efeito colateral da expulsão do Plata É o gol do Estudiantes, é o gol que do não vai Estudiantes. voltar atrás. Exatamente. Mas essa Exato. reclamação aí do quarto árbitro dando uma dica que os próprios jogadores do Flamengo alegam, isso acontece só na várzea, que tá na resenha ali, ó, o árbitro chega na várzea e fala, ô, calma aí, fala pros caras do teu time pegar mais leve. Isso só na várzea. Mas jogo profissional, meu Mas amigo, mesmo que pode não consiga ser. reverter, o Flamengo tem que ir atrás por causa do quarto árbitro. E aí também é questão de posicionamento político, porque eu volto ao que eu falei no começo do programa. É a postura do árbitro durante o jogo com critérios diferentes e com ironia
na condução É, das né? reclamações do Foi o que vocês Flamengo, falaram, né? irritando os jogadores do Flamengo, irritando o estádio, tudo, não é legal. Não é legal. Ela tem que ser cobrada, ela tem que ser questionada, tem que ir pra frente. Condiciona o jogo. E Condiciona o assim, jogo. a meu ver, teve compensação. Os argentinos, a torcida dos Estudiantes, repercute um lance do Plata no começo do segundo tempo, que eles pedem um vermelho direto. Então, vai ter árbitro, Sim. talvez fosse pro VAR ali. Mas é desproporcional, né, Marcos? Sim, é resultado de como já vinha exato. sendo arbitrado o jogo. Você precisa achar algo pra combater a reclamação do outro. Estudiantes bateu Então você quanto busca o isso. seu lance, E o exatamente. Flamengo tomando mais cartões que os Estudiantes. O Exato. Arrascaeta apanhou um monte. E assim, não sei o quanto o VAR poderia ter mudado o jogo. Mas eu não me lembro na era VAR de uma arbitragem dessas. Tão errada, assim, você tá querendo dizer. Porque a gente vai lembrar de Corinthians e Boca, vai pensar em Palmeiras e Boca. Até Na teve- Libertadores, né, você diz, não Não geral sei na se só vida. na Libertadores, cara. Eu tenho memória ruim agora pra também Fazia puxar. tempo que a gente não olhava uma arbitragem assim, sem questões, tipo, foi pênalti ou não foi. A torcida do Atlético garante que foi pênalti, a torcida do Cruzeiro garante que não. Não é isso, tá todo mundo meio na mesma toada. Essa questão do De La Cruz, eu não achei pra expulsão. Eu sei que a pegada foi forte, mas eu não achei pra expulsão. Então, Qual? do De La Cruz. É. Vamos ver, né? Porque é isso, como o árbitro já tava o famoso esquisito, né, em relação ao critério, eu já não sei mais nada se era pra expulsão ou não era, porque... Mas é O Estudiantes difícil, cresce, né? O Estudiantes cresce na sequência do O Estudiantes vermelho. cresce, mas levar pra um ponto assim, a gente tá falando da arbitragem, já falou tudo. De coração, se o Flamengo colocar a cabeça no lugar e entrar no jogo de volta... Favoritaço. sem ter na cabeça, no coração, um sentimento de raiva, de vingança, jogar bola, simplesmente como sabe jogar bola, favorito. cara, na boa, é muito favorito. A diferença é gritante. O Flamengo poderia ter ontem, no primeiro tempo, feito 3-4-0 e acabaram com o confronto. O Flamengo precisa só se controlar, porque como saiu muito quente essa questão da arbitragem, as reclamações, e vai reverberar durante a semana, porque a diretoria vai, de maneira correta, reclamar na Conmebol, como a gente falou, os jogadores Felipe Luiz e a direção de futebol José Boto blindarem o elenco pra entrar em campo com a cabeça no lugar. Que joga a bola, passa, cara. Até porque a imprensa argentina vai tratar esse jogo bem diferente do que trataria, por exemplo, num 2 a 0. Porque a gente viu como a imprensa argentina está tratando, Palmeiras e River. Não, os dois argentinos sobreviveram na reta final com gols. Então, não sei se vocês Gols, concordam. de certa forma, muito similares, né? A bola desviando no defensor. Desviando no defensor, que sempre acontece com ele. Se a imprensa lance de argentina... azar. Exatamente. Se a imprensa argentina acredita num River, não sei se favorito, mas... Com chances. Com chances claras de classificação aqui no Allianz, você imagina como eles estão tratando, imagina um Estudiantes... Que saiu com um gol Você entendeu? Porque assim... Porque o Estudiantes joga em casa, o River joga fora, né? Mas, Não ó, é? Apesar do River ser mais time que o Estudiantes. Vou falar pra você, Matheus, Estudiantes, ele é muito fraco. O Flamengo, foi o problema do Flamengo que ele não matou o jogo no primeiro tempo. Pra mim é essa a questão que a gente tava falando aqui pro Marcão. O Flamengo tinha que ter matado o jogo ali, entendeu? Mas vocês não acharam que o segundo tempo do Flamengo também, a intensidade estava... Eu ia falar sobre isso. Tirou o pé. Caiu. O Flamengo tirou o pé. Primeiro tempo, dava pra ter matado. Eu acho que a impressão que todo mundo ficou foi, putz, goleada. Pelo menos 3-0, mas assim, carinha de goleada. 15 segundos, 1-0. 9 minutos, 2-0. Mas assim, velho. o Flamengo é um time que ao longo da temporada, em diversos jogos, óbvio, o Flamengo ganhou de 8-0 do Vitória, 6-0 do Juventude, 5-0 do Fortaleza, 4-0 do Corinthians. Mas tem jogo que a bola não entra. Tem jogo que o Flamengo tem dificuldade de marcar. Grêmio? Corinthians não, Vasco, Assim, Botafogo. isso vai acontecer, né? Então, a Libertadores, a fase de grupos do Flamengo na Libertadores, o Flamengo fez 6 gols em 6 partidas. Então, é um time que às vezes a bola não entra. Ontem, entrou tudo no começo. E depois passou a não entrar no primeiro tempo. O Pedro perde um gol que não é do Pedro perder. E o Varela ainda estava em posição legal, era só rolar pro lado. No segundo tempo, o Flamengo perde chances claras. Mas assim, ainda que tenha perdido chances e um time que começa fazendo tudo, casou com 2-0. O Flamengo falou, 2-0 pra mim é legal. O Palmeiras tá no meu cangote no Brasileiro. Domingo é clássico, é Flamengo e Vasco. Pô, o Flamengo, o único jogo que o Flamengo perdeu por 2 gols no ano foi pro Bayern de Munique. O Flamengo não perde por 2 gols. É um time difícil de perder, difícil mais ainda de perder por 2 gols. A defesa é ótima, a melhor do Brasileiro. Vamos casar com 2-0 aqui. A gente pega o Vasco no domingo, aí tem Estudiantes, aí tem Corinthians, aí tem Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras. É uma sequência sequência embaçada. E vamos ser justos, né? O único jogo que o Flamengo perdeu, 2 gols de diferença, foi pro Bayern de Munique. A gente nem tem que levar em consideração, né? Sim. Porque não é um adversário
que o Flamengo vai enfrentar Exato, todo dia. comum, é. Talvez Cenário- ele exato. enfrente daqui Isso. 4 Então, anos Isso que eu isso quero no dizer, Mundial. eu diferente. absolvo Então, o Flamengo de... na realidade do Flamengo, o Flamengo não toma esse tipo de... Exato. Então quer Exato. dizer, você tá cravando aqui que o Flamengo não leva 2 gols na Argentina. Não, assim, Você está eu cravando. acredito de coração Não, que pera, o ó. Flamengo não perde 2 Se gols lá. expulsar, se Eu acho que o expulsar, Flamengo eu- ganha Ó, lá. Só, assim. só para você repetir o seu palpite. A gente imagina o Eu quê? gostei, é. A gente imagina o quê? Um cenário onde o Estudiantes entre mais parecido com o Estudiantes dos últimos 15, 20 minutos do que o Estudiantes dos primeiros 15, certo? Ô, Suman, Ou não? Com certeza. E assim, o Flamengo diminuiu o ritmo no segundo tempo? Diminuiu, é consenso, todo mundo concorda. Sim. Mas o Estudiantes não tava fazendo nada até a expulsão. Sim. Exato. Nada. Assim, o Flamengo não tava criando o caminhão de chances que teve no primeiro tempo, mas não tava sofrendo. O jogo tava completamente controlado. Teve o uma boa Flamengo chance com o Plata, teve uma boa chance. teve um de contra-ataque do Plata. Samuel Lino que o Pedro tava sozinho. Exatamente. Não, e o Então- Estudiantes não tava, é que ele não tava conseguindo, né? E por isso que assim, se o Flamengo conseguir fazer um bom jogo, nem precisa ser o jogo do 8-0 no Vitória. Sim. Se o Flamengo conseguir fazer um bom jogo na Argentina, o Estudiantes não tem força, talento e condição de competir com o Flamengo. E não vai ter. Eles têm que estar motivados com gol. Isso é um Lógico. fato. E é mata-mata. E é mata-mata e é um time Às vezes argentino. faz um pênalti no começo do jogo, tem um jogador expulso Uma e muda expulsão, tudo. qualquer Mas a gente coisa, não- um drama. não vou- A gente vem de uma contar com Libertadores esse- com 3 minutos de jogo, o Gregory tava expulso. O Botafogo foi lá e ganhou. E claro, Provavelmente, fato. mas assim, vai que. E claro, 3 a minutos de gente- jogo, o Saúl tá expulso. e assim, a gente, claro, conta com uma arbitragem correta, né? mas não A dá gente pra não ver o que vai eu não acontecer. acredito em desonestidade, eu acredito em incompetência, vai? Mas eu Então, digo, eu acho que a questão é que o Flamengo é tão maduro, esse time, que não vai passar por esse medo, sabe, na Argentina. Eu acho que eles estão muito maduros Time pra... experiente, né? É, experiente. Cara, eles vão chegar lá... O Felipe Luiz, ele é um cara... A gente sabe como funciona o Felipe Luiz, é um cara muito sério. Fala, gente, calmou. Antes do jogo, entrem tranquilos pra resolver, não entrar... Se tem entrar na pilha do Se Argentina, tem um time cara... que consegue fazer isso é o Flamengo, né? Sim. Ó, a galera Posso só tá absolver o Mengão? Vou absolver Vai. o Flamengo das acusações de dava pra ter matado o jogo. Ah, é? Porque é isso, dava. Mas assim, no segundo tempo pra mim foi nítido. Eles começaram a pensar no Vasco. Pô, domingo tem Oh. clássico, a sequência é pesada. Você acha que Vamos durante tirar um o jogo pezinho eles aqui, pensam? Porque 2x1. Nossa, não sei não, mais Marcão. consciente, né? O time no todo, o Felipe Luiz, talvez no intervalo, ó, estamos amassando, vai com calma. O Flamengo no segundo tempo passa a jogar no erro do Estudiantes. Tem chance aí, essa do Samuel Lino, que ele em vez de tocar pro Pedro, ele tenta fazer o gol. É numa roubada de bola. Eu não acredito em pensar no 2 a jogo... 0, o Flamengo, cara, a gente tá falando, não perde 2 gols. Não, Se ganhar de 2x0, e o script do jogo era eu esse. entendi o que o Marcão quis Flamengo dizer, fez o mas serviço dele. você fica sujeito a ter um jogador expulso e Você tomar fica um gol. sujeito né? ao pênalti do Ayrton Lucas contra o É, Grêmio. não. Exato. A única coisa que eu quero dizer é que eu Mas não não foi o que acredito... aconteceu. Eu não A acredito arbitragem em- definiu. Eu não acredito em jogadores, ou até o Felipe Luiz pensando no Vasco. O que eu acredito é num pensamento inconsciente Sim. e natural de Libertadores, de que eu tenho um resultado muito bom na mão e que eu não preciso me expor. Exato. Dentro do jogo. Dentro do jogo. isso. Pode Eu ser. posso fazer 3, mas se eu não tomar um, cara, a minha situação é muito boa. Ó, a gente precisa seguir Vamos lá. pra O que que o falar de YouTube tá São falando? Paulo. Desculpa. Até, tem muita gente no Instagram aqui participando. Me confundo nas redes sociais. Ó, o Flamengo vai amassar lá. O designer tá falando aqui. Foi horrorosa. O Flamengo foi muito prejudicado. O Ad Souza. O Flamengo tem que entrar na justiça. Esse árbitro não pode nunca mais apitar um jogo de Libertadores. Enfim, tem muita gente participando. Tá lá, ó. Post fixado do Sport Center BR com a ESPN Brasil. Você participa por lá também. Já segue o perfil da Os dois perfis, né? no Instagram. Segue Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que conseguiu vencer o time do Estudiantes da Argentina no Maracanã por 2-1 nesse confronto de ida da Libertadores da América, confronto de quartas de final. A arbitragem, né, desse jogo foi simplesmente desastrosa, expulsando o Gonzalo Plata de forma vexatória, né? Uma expulsão ali realmente inexistente. Foi um absurdo que nós vimos esse árbitro fazer no Maracanã. Mas o confronto ainda está aberto e acredito que o Flamengo tem time para chegar na Argentina e vencer também o segundo jogo. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês aqui. Afinal de contas, vencemos. Isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!